Você que vem acompanhando o nosso canal, você já sabia a importância que tinha o dia de ontem para a sequência do governo Bolsonaro. Você sabia que precisávamos apoiar os candidatos do governo para a presidência do Senado e da Câmara dos Deputados. Felizmente, ambos candidatos apoiados pelo governo foram eleitos. Tivemos o senhor Rodrigo Pacheco, eleito para a presidência do Senado ontem, e tivemos também o senhor Arthur Lira, eleito para a presidência da Câmara dos Deputados ontem. A surpresa positiva ficou pela ampla vantagem que o senhor Arthur Lira teve sobre o seu principal concorrente, o deputado Baleia Rossi. Isso fez com que a gente conseguisse tirar o PT da primeira secretaria da mesa diretora, que era a secretaria que o PT tinha o sonho de Cinderela de conseguir ocupar, mas a gente vai explicar um pouquinho mais à frente por que o PT viu seu sonho fracassar. Mas antes disso, vamos falar sobre o senhor Bruno Covas. Senhor Bruno Covas, que gerou um protesto, uma revolta dos comerciantes, justamente porque os comerciantes viram que o senhor Bruno Covas, mesmo fazendo parte do grupo de risco, afinal, ele faz um tratamento contra o câncer, ele esteve presente na final da Libertadores no sábado passado, aqui no Maracanã, no jogo entre Santos e Palmeiras, que foi vencido pelo Palmeiras, time do senhor Jair Bolsonaro, no último lance do jogo. A questão é que o senhor Bruno Covas alegou que era um direito dele estar no Maracanã assistindo a final. E eu concordo com ele. Era um direito dele estar no Maracanã assistindo a final. O único problema é que ele não usou esse mesmo critério para respeitar o direito do indivíduo, as liberdades individuais das pessoas que residem em São Paulo. Justamente porque fica a critério delas decidir a hora que elas podem ir no bar. Afinal, senhor Bruno Covas, o Covid não tem relógio, embora o senhor tente insinuar isso. Se o senhor estipula um horário para que seja aberto o bar, para que o bar feche, o senhor indiretamente está dizendo que o Covid tem relógio e ele tem horário de preferência de contaminação. E justamente por isso a gente teve uma revolta de um comerciante que disse que vai abrir sim o seu comércio nos horários que ele achar melhor, que ele achar conveniente. Porque ele viu o senhor Bruno Covas mandando os comerciantes, os empresários fecharem os seus empreendimentos em respectivos horários, em respectivos dias. Enquanto ele foi para o Maracanã, exercendo o seu direito de realmente estar ali assistindo a final da Libertadores. Isso só comprova para a gente que essa questão de serviço essencial, ela foi banalizada. Quem determina o que é essencial são os prefeitos e os governadores. O senhor João Dória pensa que essencial é ir para Miami, passar as festas de final de ano. O senhor Bruno Covas pensa que essencial é assistir uma final da Libertadores no Maracanã, mesmo tendo uma aglomeração de 7.000 pessoas em apenas um quarto do estádio. Todo mundo sabia que quando surgisse um gol ali, todo mundo ia se abraçar. E na visão do prefeito Bruno Covas, isso é essencial. Enquanto o trabalhador, que deveria ficar a seu critério o horário que ele abre o seu comércio, o horário que ele fecha, o dia que ele abre, o dia que ele fecha, se ele quiser botar show ao vivo no seu comércio ou não, deveria ficar a critério do empresário. Isso sim é essencial. É o empresário, é um comerciante poder decidir a hora que ele vai abrir, a hora que ele vai fechar, se ele vai fazer show ao vivo ou não. Isso é essencial. Respeitar as liberdades do indivíduo, sim, é essencial. Mas como a gente sempre vem falando aqui no canal, a gente viu o prefeito aqui do Rio liberando a aglomeração na final da Libertadores, em contrapartida, por exemplo, não pode ter show ao vivo aqui nos bares do Rio de Janeiro. Isso só mostra pra gente essa hipocrisia que a gente sempre vem batendo aqui na tecla. Ficou a critério dos prefeitos e dos governadores decidirem o que é de serviço essencial. E eles escolhem o que é essencial de acordo com a sua conveniência, de acordo com o que eles preferem, mas nunca pensando no que é essencial para o trabalhador, que é trabalhar. Qualquer trabalho é essencial nesse momento. Pode não ser essencial para o governador, para o prefeito, mas é essencial para a família, para a vida daquele trabalhador. Como você vai falar para o cantor que toca em bar que não é essencial aquele serviço naquele momento? Mas para ele é essencial, porque ele precisa daquele dinheiro para sobreviver. Isso só escancarou para a gente a hipocrisia e o mau caratismo que impera nesses políticos, nesses ditadores transvestidos de político. E é por isso
que todos eles perderam dividendos políticos nesse momento de pandemia e talvez não consigam mais se eleger nem para síndico de prédio. O senhor João Dória esteve presente no programa hoje de manhã na Rádio Jovem Pan e acabou dando um ataque de pelancas no programa. A gente sabe a importância que tinha essa eleição da Câmara de ontem para a sequência do governo Bolsonaro e também para o senhor Rodrigo Maia e para o senhor João Dória. Justamente porque eles apoiavam o candidato Baleia Rossi, que já tinha acordado com o PT a aceitação da abertura de um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Então, ele viu o seu sonho frustrado de ver o seu candidato, o senhor Baleia Rossi, vencer as eleições para a presidência da Câmara ontem. E hoje ele deu um show, deu um ataque de pelancas no programa da Jovem Pan. Inclusive, nesse programa ele chegou ao ponto de pedir, entre aspas, a cabeça do senhor Rodrigo Constantino para os diretores da emissora. Pelo simples fato do senhor Rodrigo Constantino ter falado para o governador de São Paulo que se São Paulo fosse um país, estaria em 14º colocado em mortes para a Covid no mundo todo. Aí o Dória foi e culpou o Bolsonaro pelas 226 mil mortes, como se o Bolsonaro tivesse levado o vírus lá para Wuhan. E o Rodrigo Constantino rebateu, dizendo que falta oxigênio lá em Portugal e perguntou para ele se a culpa também seria do Bolsonaro. O senhor João Dória teve um ataque de pelanca nesse momento e pediu, entre aspas, a demissão do senhor Rodrigo Constantino. Eu nem vou falar que isso aí é um ditador transvestido de político, porque ele não está mais disfarçando, ele não tem nem mais a fantasia de político, ele é apenas um ditador. E é justamente por isso que em todas as pesquisas eleitorais que a gente vê, o senhor João Dória não consegue ficar nem entre os 6 primeiros. Ele não tem a menor chance sequer de ir para o segundo turno. Inclusive, se tivesse uma eleição dentro do próprio partido, no PSDB, o senhor Geraldo Alckmin venceria o senhor João Dória numa eleição dentro do próprio partido. Mas mesmo assim ele almeja esse sonho impossível de ser presidente da República. Na eleição que aconteceu ontem para a presidência do Senado, tivemos a vitória do senhor Rodrigo Pacheco, candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. O senador Rodrigo Pacheco fez 57 votos, sendo que ele só precisaria de 41 votos para ser eleito no primeiro turno, enquanto a Simone Tebet fez 21 votos. O senador Cajuru e o senador Major Olímpio desistiram de suas candidaturas. E o que você precisa saber sobre o senhor Rodrigo Pacheco é o seguinte: ele votou favorável à PEC do teto, mostra que ele tem algum compromisso com o controle de gastos públicos. Isso, em teoria, isso ocorreu no mandato dele para deputado federal. Esse é o segundo mandato do senhor Rodrigo Pacheco. Primeiro, ele foi deputado federal por 4 anos e venceu as eleições para o Senado de Minas Gerais, deixando para trás, inclusive, a ex-presidenta Dilma Rousseff. A gente pode dizer que o Rodrigo Pacheco venceu a Dilma Rousseff na eleição para o Senado de 2018, lá para Minas Gerais. E em relação à eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, no qual o senhor Rodrigo Maia postou diversas mensagens ao longo da semana, dizendo que a única certeza que ele tinha era que o seu candidato, o senhor Baleia Rossi, venceria a eleição para a presidência da Câmara. Isso já fez parte de todo o roteiro de delírios que o senhor Rodrigo Maia sofreu ao longo dessa semana, justamente porque ele viu a sua carreira política ser destruída, a sua trajetória política acabou, até porque ele, que sempre teve fama de ser articulador, agora não consegue articular nem mais o próprio partido, porque o Partido Democratas não fechou questão declarando apoio ao senhor Baleia Rossi, mesmo com toda a pressão do senhor Rodrigo Maia e do senhor João Dória. Aí o Rodrigo Maia fez uma chantagem para a liderança do partido, dizendo que se não fechassem questão em relação ao apoio do senhor Baleia Rossi, ele sairia do partido. E ele saiu do partido, porque o DEM não fechou questão em relação ao apoio ao Baleia Rossi. E provavelmente hoje o senhor Rodrigo Maia estará se desvinculando do Partido dos Democratas e acredito eu que se vinculará ao PSDB e se tornará um mais novo tucano. Rodrigo Maia, que sempre teve uma fama de ser articulador, agora foi destruído pela articulação do senhor Arthur Lira e pela base do governo Bolsonaro. Ele fala nos bastidores que não concorrerá mais para deputado federal, mas a gente sabe que na realidade ele tem medo de concorrer a deputado federal e perder a eleição. Então ele tem um sonho de ser o vice do Dória no ano que vem. Mas como a gente sabe que o senhor João Dória não tem a menor possibilidade de ir nem para o segundo turno, o senhor Rodrigo Maia provavelmente estará disputando uma eleição para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro daqui a 4 anos. E aqui eu deixo a minha opinião. É um fim muito merecido para o senhor Rodrigo Maia, que fez de tudo para atrapalhar, para prejudicar o Brasil ao longo desses seus 5 anos sequenciais como presidente da Câmara. O senhor Arthur Lira teve 302 votos
para a presidência da Câmara, sendo que ele só precisaria de 257 votos para ser eleito em primeiro turno, que é metade mais um. Enquanto o seu adversário, o deputado Baleia Rossi, teve 145 votos. Isso quer dizer que o senhor Arthur Lira teve mais do que o dobro de votos do senhor Baleia Rossi. Isso, na prática, tirou o PT da primeira secretaria da Câmara dos Deputados. E muita gente está perguntando o que quer dizer aquilo que o senhor Arthur Lira fez logo depois que ele tomou posse. Decretando que o bloco criado pelo senhor Baleia Rossi era um bloco ilegal, um bloco irregular, porque porque extrapolou o limite de horário permitido para o cadastro do seu bloco, que no caso era até meio-dia, e esse cadastro do bloco do senhor Baleia foi feito às 12h07 de ontem. O senhor Baleia e o senhor Rodrigo Maia alegaram que foi uma falha no sistema da Câmara, mas o senhor Arthur Lira não tem nada a ver com isso. Se teve realmente um problema no sistema ou não, isso pouco importa. O cadastro tinha que ter sido feito até o horário máximo permitido, que era até meio-dia de ontem. Horário esse que foi estipulado pelo próprio senhor Rodrigo Maia enquanto esteve à frente da presidência da Câmara. Ou seja, o senhor Rodrigo Maia quis burlar um regulamento que ele próprio estipulou. Atitude típica de uma criança mimada, que não condiz com o cargo que ele ocupava. Como o bloco do senhor Baleia Rossi não foi protocolado a tempo, acabou que os blocos que faziam parte da candidatura do senhor Baleia Rossi ficaram apenas compostos pelos partidos políticos que estavam apoiando o candidato. Ou seja, o maior bloco de apoio ao senhor Baleia Rossi se tornou o Partido dos Trabalhadores, que conta com 54 deputados. Então, como o bloco do governo contava com 247 deputados, isso quer dizer o seguinte: ele pôde escolher a primeira cadeira, menos 46. Ele pôde escolher também a segunda cadeira na mesa diretora, a terceira, a quarta e a quinta. Justamente porque se você subtrair de 46 até a quarta cadeira, 247, menos 46, menos 46, menos 46 e menos 46, ainda assim esse número será maior que 54. Ou seja, só sobrou a última cadeira da mesa diretora para o bloco do senhor Baleia Rossi, que será ocupado pelo PT, que era o maior bloco de apoio à candidatura do senhor Baleia Rossi. Então a mesa diretora da Câmara dos Deputados será composta das suas 7 cadeiras, 6 para o governo, para a base do senhor Arthur Lira e do senhor Bolsonaro, e apenas uma para a base para o bloco do senhor Baleia Rossi, que será a quarta secretaria. Então a gente conseguiu tirar o PT da primeira secretaria, que era justamente o sonho que o PT tinha de pegar essa primeira secretaria, porque é a secretaria que cuida do orçamento, mas o bloco deles ficou tão pequeno que nem isso eles conseguiram. Então terão que se contentar com apenas ter direito à quarta secretaria da mesa diretora, enquanto a primeira vice-presidência, a segunda vice-presidência, a primeira secretaria, a segunda secretaria e a terceira secretaria ficam a cargo do governo e da base do senhor Arthur Lira. O deputado Arthur Lira não é o deputado dos sonhos de nós conservadores, mas ele tem uma qualidade que é ressaltada por todos que estão ao seu entorno, que é o fato de ser uma pessoa com palavra. Ele cumpre aquilo que ele acorda. E isso é ótimo para nós que apoiamos o presidente, porque ele já declarou publicamente que pautará as medidas que interessam ao governo nesse ano, dentre elas a reforma tributária, a reforma administrativa, as privatizações, dentre essas privatizações a Eletrobras e um controle de gastos públicos. Então, a gente já pode falar que a partir de hoje, dia 2 de fevereiro, o Brasil retornou para a rota do crescimento. Porque agora não teremos mais na presidência da Câmara uma pessoa que só quer o mal do Brasil, que adota a política do quanto pior, melhor, justamente porque o único objetivo dele era colocar o seu projeto político de poder na presidência da República, que era isso que o senhor Rodrigo Maia queria. E para isso ele tinha que derrubar o presidente Jair Bolsonaro. Agora não teremos mais o senhor Rodrigo Maia, que provavelmente nem mais em Brasília morará. Se mudará para São Paulo para trabalhar com o senhor João Dória na Casa Civil. Até porque agora ele não terá mais direito ao avião da FAB. Ele terá que fazer os seus voos
junto com o povão, junto com a galera. E aí ele terá contato com o povo pela primeira vez na vida dele. E imagino que o povo não será tão carinhoso com o senhor Rodrigo Maia. Merecido, ele cavou a própria cova. Agora o Brasil vai crescer, o Brasil está vocacionado para crescer porque tem pessoas sérias trabalhando em prol desse objetivo. Peço para que você considere se inscrever no nosso canal, mais da metade das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não se inscreveram no nosso canal. Peço também para que você considere ativar as notificações do sininho e deixar aquele like, porque isso vai ajudar muito no crescimento e no desenvolvimento do nosso trabalho. Valeu, galera!